Nossa, estou emocionada. Boa tarde. Ah, mais forte, com eles foi melhor. Boa tarde. Isso me dá uma energia que vocês não imaginam. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer por estar aqui com vocês. Fiquei super emocionada, né, com as falas aqui na abertura. Já conheci o projeto, mas a cada oportunidade que a gente tem, a gente acaba conhecendo mais um pouco. E quando a gente vê as pessoas que estão no projeto, né, isso se torna concreto. Então, obrigada aí a vocês do Smart pelo convite. Eu não tenho slides tão bonitos quanto os que foram apresentados, é muito mais para eu saber qual é a sequência e tentar ficar no tempo que me deram, porque eu queria ficar aqui conversando com vocês dias, né? Então, eu vou tentar ser breve, mas conseguir transmitir um pouco da informação que eu acho que pode ser relevante nesse contexto. Eu me vejo muito em vocês e vejo muito a minha família nas famílias de vocês. Então, vou trazer um pouco, eu estou um pouquinho mais velha do que vocês, não tinha Smart na minha época, então, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, para a gente fazer uma ponte com muito do que foi falado aqui no começo. Falar um pouquinho de onde é que eu estou hoje, o que eu faço hoje, depois eu vou voltar um pouquinho no tempo. Atualmente, além de ser professora da Universidade de São Paulo, e o pessoal falou da Febrace, quem sabe o que é a Febrace? Levanta a mão. Então, tem muita gente que não sabe, eu vou precisar falar rapidinho, né? Mas, além da USP, da Febrace, que eu coordeno lá na USP, eu sou também da SBPC. Comecei como voluntária, ativista, na época que eu era aluna de graduação, eu descobri a SBPC, que é uma sociedade científica, que ela tem não só associados pessoas físicas, mas tem também associados que são outras sociedades científicas nas mais diversas áreas, e, inclusive, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ajudou, né, muita coisa nesse país. Né? Foi a sociedade que acabou impulsionando que a gente conseguisse ter um Ministério de Ciência e Tecnologia, uma série de entidades aí que fomentam pesquisa, né, ciência, tecnologia e inovação, surgiram ali de um movimento da SBPC. Então, atualmente, eu sou diretora, faço parte da diretoria atual, já fui secretária regional de São Paulo, associada desde quando era estudante de graduação, e eu acho que é importante que vocês que estão nessa trajetória conheçam o que a gente precisa fazer para que o nosso país consiga avançar. As coisas não acontecem por acaso, precisa de muito esforço, muito planejamento, né? E precisa desenvolver estratégias para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, eu peço a vocês aí, estamos comemorando 70 anos, que vocês conheçam o que é a SBPC, estejam junto com a gente mais cedo do que eu. Né? Eu comecei só na graduação. Na USP, atualmente, eu apoio, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, eu faço parte da coordenação dos programas de iniciação científica, iniciação tecnológica e pré-iniciação científica. A gente tem um programa que aceita tanto estudantes voluntários, como, para alguns, a gente tem algumas bolsas do CNPq, que são estudantes que ainda estão no ensino médio, mas que já querem começar a iniciar projetos de pesquisa. Então, acho que vale muito a pena vocês conhecerem aqueles que estão aqui no estado de São Paulo. Sou professora na engenharia, né? Na área de engenharia elétrica, e lá eu coordeno vários projetos, além de aula de graduação, de pós-graduação, né, de ter os alunos, de orientá-los, eu coordeno vários projetos. E, para chegar na posição que eu estou hoje de professora associada, passei por muitos concursos. Né? Então, além de ter passado pela graduação, pela pós-graduação, dentro da carreira, só falta um passo agora para chegar no topo da carreira da universidade, que é me tornar professora titular. Mas eu já sou associada a 3. Eu já posso ser até diretora da Poli, se eu quiser. Quer dizer, se eu for eleita, lógico. Né? Só não posso ser reitora, porque, para ser reitora, tem que ser professora titular. Mas você tem que traçar meta, trabalhar muito. Né? Então, a gente sempre tem que pensar grande, porque, quando a gente pensa grande, ainda que a gente não chegue lá em cima, num primeiro momento, os passos, né, que a gente vai dar nesse percurso também vão ser grandes. A gente montou um laboratório de graduação, que é o Inova Lab, EtPoli, que é um laboratório aberto para os alunos colocarem em prática suas ideias e transformarem suas ideias em produtos e processos. Eu coordeno, junto com outros professores, essa iniciativa. E sou pesquisadora dentro do CIT, do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas. Lá na pré-história, a gente começou com computação gráfica, com algumas coisas de realidade virtual. Hoje, a gente tem uma atuação mais ampla. Então, para vocês que tiverem interesse de ir para esse tipo de área, vai ser um prazer receber vocês aí numa visita do Smart, lá no CIT. Tá? Só para dar uma ideia, no CIT, né, que tipo de coisas a gente faz?
Desde que o homem está aqui no planeta, o homem, a mulher, lógico, a humanidade, a gente só conseguiu continuar no planeta, apesar de a gente ser muito frágil comparado com outros animais, porque a gente foi documentando o que a gente foi fazendo nessa trajetória da humanidade no planeta, desenvolvendo tecnologia. Então, gerando conhecimento, documentando esse conhecimento, desenvolvendo tecnologia, e é por isso que a gente continua no planeta. E o laboratório onde a gente trabalha, a gente está explorando as fronteiras do conhecimento na área de computação, na área de eletrônica, e na aplicação da eletrônica e da computação para a gente conseguir estar desenvolvendo tecnologia. Então, no laboratório onde eu trabalho, a gente consegue fazer quase que qualquer coisa, né, que tenha a ver com eletrônica e computação. Basta ter uma ideia, ter muita vontade de trabalhar, e a gente vai atrás dos recursos para viabilizar os projetos. A gente tem muitos equipamentos, quando a gente não tem os equipamentos que a gente precisa, a gente vai atrás deles, né, escreve projetos para conseguir, e vai atrás de parcerias internacionais, nacionais e internacionais também, para a gente poder trabalhar junto com outros pesquisadores aí, e empresas do planeta. Então, nessa área, o que a gente pensa? Assim, tecnologias computacionais, né, interação humano-computador é o foco do nosso laboratório. E o que existe? Existe muito pouco. A gente tem muito mais a fazer ainda. Né, então, há muito mais. A área de eletrônica e de computação, se vocês forem olhar aí na história da humanidade, é uma área super, super nova. Então, a gente tem muito, muito, muito mais a fazer, né, do que o que já foi feito até agora na história da humanidade. A gente tem que usar aquilo que há de melhor agora. Não é só o talento, mas vocês têm que ter acesso às melhores tecnologias. Quando a gente fala de colocar em prática, hoje a gente consegue fabricar quase que qualquer coisa muito mais facilmente do que a gente conseguia. De você sair de uma ideia, você chegar num protótipo, às vezes até no produto, hoje é muito mais fácil se os meios de produção estiverem acessíveis a vocês. E hoje é muito mais fácil a gente ter esses meios, assim como a gente tem nesses laboratórios, seja de universidades ou agora na educação básica, em que a gente começa a colocar em laboratórios de mão na massa, mas não é só para ficar fazendo a mesma coisa, para a gente criar coisas diferentes, porque se for para usar um laboratório mão na massa, para eu só ficar repetindo o que os outros fizeram, isso é muito raso. Aí eu vou voltar para trás agora, minhas origens e trajetórias aí que talvez interesse para vocês. Assim como muitos de vocês, talvez sejam filhos... Quem é filho de imigrantes que vieram de outros países? Levanta a mão aí. De imigrantes, de alguém que não nasceu em São Paulo. Os pais de vocês não nasceram em São Paulo. Bom, eu sou filha de portugueses. Meus pais moravam no norte do Portugal, famílias numerosas, com muitos filhos, que chegava num ponto que não tinha mais para onde dividir, não tinha o que dividir. E tanto meu pai quanto minha mãe não se conheciam em Portugal, mas os dois vieram da região do norte com 17 anos, mais ou menos ali por volta de 1960. Como é que alguém, agricultor, pobre, vinha de Portugal na década ali, 1960, vinha para o Brasil de que jeito? De navio. Então, você imagina que... Bom, vocês são super corajosos, etc. Mas eu não sou corajosa como meus pais foram. Com 17 anos, deixar os pais lá em Portugal e sair em busca de oportunidades. Então, assim, quem me inspira, quem sempre me inspirou muito na vida foram os meus pais, porque eu achava incrível isso. Falar, nossa, vocês saíram de navio, com o dinheiro só da passagem e um pouquinho de dinheiro para comer nos primeiros dias. Depois que eles conseguiram trabalho, etc., claro que tiveram família aqui, parentes que já estavam aqui no Brasil, que deram um encaminhamento, mas que eles tinham que se virar. O primeiro dinheiro que eles conseguiram juntar, eles tiveram que mandar de volta para Portugal, porque precisavam ajudar a família por lá. E meus pais, minha mãe, por exemplo, o primeiro trabalho que ela teve aqui no Brasil foi de empregada doméstica. E eu me orgulho muito disso. Depois, eles acabaram se conhecendo, viraram comerciantes, uma vida muito difícil. Meu pai falava assim, olha, comi muita mortadela, minha filha. Para a gente ter o que a gente tem, quando eu já era nascida, não foi nada fácil. Eles demoraram muitos anos, eu já era nascida, quando eles conseguiram juntar dinheiro para rever a família lá em Portugal. Então, não vou detalhar, mas assim, acho que é uma coisa importante, que a gente tem que ter exemplos, sejam na família, dos amigos. Quando a gente consegue um projeto como o Smart, que traz outras referências adicionais para a gente precisa muito usar tudo isso. E tem uma coisa que o meu pai me falou uma vez, que talvez isso tenha sido uma das coisas que mais marcou a minha vida, para eu ser uma aluna super aplicada na escola. Então, não era só o trabalho dos meus pais como comerciantes, eu vendo ali que eles eram super aplicados, não tinha domingo, era de domingo a domingo para trabalhar. Às vezes, eu queria passear e meus pais falam, não vai dar, a gente está acabado, a gente precisa descansar um pouco no domingo à tarde, porque até no domingo
de manhã o comércio abria, né? Meu pai me falou que quando eles só tiveram até a 4ª série do primário, foi o que eles conseguiram estudar, depois vieram aqui para a batalha, né, para trabalhar no Brasil, não conseguiram ter a oportunidade de estudar novamente. Mas meu pai me falou que ele era um aluno muito aplicado na escola, e que, quando ele chegou no final da 4ª série lá em Portugal, tinha um negócio chamado admissão. Para poder ir para a 5ª série, que aí não era mais naquela escola no Vilarejo, né, era uma outra escola, você tinha que ser aprovado por esse professor da 4ª série para tal da admissão. E meu pai não tinha a menor ideia disso. Ele estava lá na escola, estudava, fazia tudo o que tinha que fazer na escola, era um aluno super aplicado, mas um dado dia o professor chegou para ele e perguntou assim, para todos os alunos: então, fulano, o que você acha que você vai ser? Aí cada um falava o que achava que ia ser. Quando chegou na vez do meu pai, fulano, o que você acha que você vai ser? Aí ele, não sei, meus pais são agricultores, né? Eu tomo conta de ovelhas, acho que eu vou continuar agricultor, tomar conta de ovelhas como minha família. O que o professor fez? Ticono não vai fazer admissão, né? Então, isso decidiu, ali naquele momento, né, uma parte do destino dos meus pais em relação à escola, né? Mas depois, a dificuldade que eles tiveram fez com que eles fossem buscar outros caminhos, acabaram vindo aqui para o Brasil. E queria uma frase que meu pai sempre coloca lá, né? Meu pai fala sempre assim, enquanto eu fui para a dificuldade, consegui colocar meus filhos na faculdade, né? Foi meu pai que falou, mas a minha mãe tem a mesma postura, a mesma garra que ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar referências, essas foram as minhas referências. A questão do esforço, né, que foi tão falado aqui, isso aí foi uma coisa que eu aprendi no berço, né? O que eu mais aprendi no berço foi que, para a gente conquistar qualquer coisa na vida, tem que ter muito esforço. Em relação à educação básica, eu fiz quase que a minha educação básica toda em escola pública, só que, quando eu cheguei no último ano do ensino fundamental, estourou uma greve, nunca vista antes, né, no Brasil, que eu quase não tive aula nenhuma no 8º ano, acho que eu tive uns 50%. E aquilo me assustou muito. Eu falei assim, nossa, se eu não estiver estudando, não conseguir aprender, e não tinha internet. Sabe que existiu a época que não tinha internet, gente, né? Não tinha telefone celular, gente. Vocês acreditam nisso? Não tinha. Então, ou era a escola o caminho para a gente conseguir avançar. E eu, não tendo aula, fiquei desesperada, falei para os meus pais que não ia dar, que eu sempre fui uma aluna aplicada, que tinha que fazer alguma coisa. Eles se sacrificaram e conseguiram me colocar numa escola que eu tinha aqui de ônibus, uma escola particular, não tão boa quanto alguns dos colégios que eu escutei falar aqui. Quando eu estava para prestar o vestibular, gente, não tinha uma referência na minha família que ia me falar para que carreira ir. Então, eu achava uma professora incrível de estudos sociais, que tinha estudado na USP, foi aí que eu fiquei sabendo que a USP existia. Porque todo mundo falava, nossa, essa professora estudou na USP. O que é a USP? Não tinha internet para procurar, né? Então, ela era uma referência de alguém que tinha feito o ensino superior, ela tinha estudado Direito na Universidade de São Paulo. E aí, eu falei, acho que eu vou fazer Direito. Mas aí, o meu professor de Física, quando estava às vésperas lá de preencher o negocinho lá da FUVEST, o professor de Física falou assim, mas, Roseli, você sempre foi tão boa em matemática e física, a maioria das pessoas acham isso um horror, né? Vão mal. Você não vai aproveitar isso? Por que você não faz engenharia? Eu, engenharia? Mas isso é para menina, né? Engenharia, que interessante. Aí ele falou assim, não, é difícil, mas você vai conseguir. Aí, quando ele falou que é difícil, ele falou a palavra mágica. Eu falei, opa, difícil? Gostei, né? Então, ali foi meio por sorte, né? Eu podia ter ido para Direito, graças a Deus não fui. Meu filho está estudando Direito na USP agora, e aí, quando eu estou junto com ele, falo, graças a Deus que eu não fui por esse caminho, porque a minha paixão é realmente, né, a engenharia, eu me descobri na engenharia, e estou na USP nessa trajetória. Então, acho que queria contar um pouco desse percurso aí para vocês. E o próximo slide, eu coloquei uma coisa que eu acho que é super importante. Assim. Eu tive a minha trajetória dentro da universidade, eu continuo sonhando muito como vocês, muito. Né? Eu espero que eu tenha uma vida longa, que é para dar tempo de fazer pelo menos 10% das coisas que eu tenho vontade de fazer ainda na vida, né? Porque tenho muitos sonhos, a gente não pode parar de sonhar nunca. Só que eu trabalho muito e tenho muita gente que trabalha junto comigo para a gente conseguir realizar os sonhos. Deixa eu passar o próximo aqui. Uma coisa que a gente acredita,
né, que tem movido muito, eu aprendi muita coisa na minha trajetória. E na minha trajetória, se eu soubesse de algumas coisas antes, eu poderia ter conquistado algumas coisas muito mais cedo do que eu conquistei. Então, uma das coisas que eu acredito totalmente é que qualquer pessoa pode ser cientista, qualquer pessoa pode ser tecnologista, engenheiro, etc. Posso estourar um pouquinho meu tempo aqui? Mais 5? Ok. Eles falaram que eu tinha que ficar quieta aqui, mas eu vou mais um pouquinho. Então, a gente acredita muito. E, nesse sentido de acreditar muito, a gente criou um projeto, que é a FEBRACE, que não vai dar tempo de eu contar tudo para vocês, mas que eu quero que vocês conheçam, porque a FEBRACE é um instrumento que a gente desenvolveu para a gente tentar mudar um pouco a mentalidade no Brasil, mudar o mindset. Porque muita gente acha, porque eu estou numa escola pública, porque eu estou num lugar carente, porque a minha família não teve oportunidade, que talvez eu não possa. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. E o projeto da FEBRACE, ele faz parte, né, de um trabalho para a gente mostrar que qualquer jovem, em qualquer lugar desse país, se tiver ideias interessantes, se trabalhar duro e se seguir, né, a metodologia da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, por exemplo, usando materiais online, como a gente fornece para vocês, né, que estão aí à disposição, que qualquer um pode fazer coisas incríveis. E a cada ano a gente tem um showcase, né, tem uma mostra de finalistas, onde a gente mostra como isso é possível. Então, se vocês acessarem o nosso site e escreverem no Google aí, FEBRACE Virtual, por exemplo, vocês vão cair numa área onde a gente ainda tem alguns vídeos ali no ar do que aconteceu esse ano, de que tipo de projetos que os alunos desenvolvem. A gente tem vários outros materiais para vocês verem que alunos que estão ainda no ensino fundamental 2, estão no ensino médio, conseguem fazer projetos que chegam a patentes, né, que chegam a resultados científicos publicáveis. Né? E se vocês tiverem, né, como meta trabalhar com ciência, com tecnologia, com engenharia, vale muito a pena vocês conhecerem, para vocês já começarem a se desenvolver, utilizando práticas, né, seguindo o método da pesquisa científica ou da pesquisa tecnológica. A gente tem também um site onde a gente mostra, olha, pessoas que já passaram pela FEBRACE, tanto alunos quanto professores orientadores. O que esse tipo de trabalho provocou na vida dessas pessoas? Então, se vocês tiverem a oportunidade de acessar o site e olhar alguns vídeos, vocês vão ver pessoas de verdade, como vocês, super jovens, do Brasil inteiro, que conseguiram descobrir suas paixões. Não só repetindo um monte de exercícios que a gente repete, às vezes, para passar numa prova, mas fazendo projetos de verdade, inspirados em problemas que eles querem resolver. E, para fechar, no que a gente acredita? Né? Que qualquer um pode ser cientista, tecnologista, engenheiro. A sorte ajuda muito, mas precisamos buscar as oportunidades. E a gente precisa estar preparado para as oportunidades, porque quando a oportunidade aparecer, se você não estiver preparado, não souber falar inglês, não tiver tido bom desempenho nas disciplinas na escola, não tiver desenvolvido suas habilidades, a oportunidade passa e você não consegue aproveitá-la. Então, preparem-se. Quanto melhor vocês se prepararem, né, mais conquistas vocês vão conseguir. O caminho não é fácil, mas vale muito a pena, muito. Por nós mesmos, né? Você vai ficar feliz porque você conquistou alguma coisa, mas principalmente pelos outros, pela família, né? Por aqueles que vão ser beneficiados por aquilo que você está desenvolvendo e pelo planeta. A gente precisa de gente talentosa como vocês, mas que se coloque, né, desafios grandes e importantes, não só individualmente para vocês, mas que sejam coisas que possam melhorar a vida das pessoas que estão aqui no planeta e, em breve, provavelmente, a gente vai estar em outros planetas também, mas, por enquanto, a gente consegue enxergar o planeta que está aqui. Muito obrigada, gente.